Boa tarde, Judete. Boa tarde. Então, boa tarde aos amigos da nossa querida Rádio Showtime. Hoje, mais uma vez, com o nosso programa O Céu Pro Saúde, sempre com você. E nós vamos ter a honra de falar com o Dr. Luiz Eurico Gonçalves. Ele é terapeuta com formações em psicanálise e especialização em psicologia cognitiva. Ex-executivo, ocupou cargos de direção em multinacionais de grande relevância. Faz 15 anos que decidiu se dedicar à clínica em tempo integral. Atende no seu consultório em Moema, também com predileção por adolescentes, também adultos e família. Hoje em dia, um assunto tão interessante, nós vamos falar com o Dr. Luiz Eurico sobre a psiquiatria. E tem muita gente que confunde, que complica, que não sabe a diferença da psiquiatria, da psicanálise e da psicologia. Para que será que serve cada uma dessas especialidades? Boa tarde, Dr. Luiz Eurico. Boa tarde, Zildete. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar levando para vocês informações a respeito de um assunto tão buscado e tão confuso muitas vezes. E é muito simples. Verdade. Eu percebo que o senhor tem um carinho muito especial, um grande amor pelo seu trabalho. O senhor fala das coisas que o senhor faz de uma maneira muito especial, e isso é muito bom, porque as pessoas às vezes têm medo do psiquiatra, pensam que o psiquiatra é maluco, e a gente sabe que não. Em que casos a gente pode servir de um psiquiatra? E na hora de qual problema e qual o especialista que eu procuro? O psiquiatra, o psicanalista ou o psicólogo? Qual é a diferença? Antes de tudo, seria importante definir esses psis tão falados, né? Vamos falar primeiro do psiquiatra. O que é o psiquiatra? O psiquiatra é um médico. Ele cursou a faculdade de medicina durante 6 anos, na qual todas as especialidades fazem o mesmo curso, e depois tem 2 anos de especialização. O psiquiatra opta por estudar as patologias mentais e fazer uma relação onde eu posso curar através da droga, através dos medicamentos. Esse é o psiquiatra. O médico, onde você vai, marca uma consulta de 45 minutos a 1 hora, e a partir daí ele faz um diagnóstico das possibilidades de uma patologia. Eu, pessoalmente, polemizo um pouco e acho que muitas vezes uma consulta de 45 minutos, 1 hora, não é suficiente para fazer um diagnóstico absolutamente preciso sobre uma patologia. Por que esse estigma? Como? Por que esse estigma de que o psiquiatra, ele é complexo, ele é maluco, ele é louco, e quem procura um psiquiatra também é louco, é maluco? O que acontece? Por que aconteceu esse impasse? Eu acho isso terrível, porque um médico que estuda 6 anos, que se preocupa, no seu caso, que a gente vê que tem tanto carinho ao falar, que tem tanta sensibilidade ao perceber as situações, um médico de um carisma, de um carinho, de uma tão especial, que chega a dedicar a sua vida. O senhor deixou a sua parte de multinacional, de grande executivo, e hoje se dedica ao seu paciente. O que acontece? Na verdade, existe esse estigma que foi criado, e existe esse medo, sim. Eu acho que hoje já houve uma evolução muito grande. Como eu estava dizendo anteriormente, com relação aos diagnósticos precoces. Isso, na minha visão, qualquer psiquiatra de bom senso não se contentará em apenas uma consulta para fazer o diagnóstico de qual tipo de patologia esse paciente passa. E muitas vezes ele indica uma psicoterapia, que pode ser feita pelo psicanalista, pelo
psicólogo, enfim, que ainda vou explicar um pouquinho mais. Encerrando um pouquinho o psiquiatra. Quando aparece um problema de ordem emocional e física, o conselho que a pessoa recebe é assim: vai fazer terapia. A situação, no entanto, ela não é tão simples assim. Porque quando se busca uma terapia, a primeira dúvida que surge é a quem recorrer: psiquiatra, psicólogo ou psicanalista. Então, a gente precisa identificar essas necessidades, não é? Então, eu me intitulo psicoterapeuta. Psicoterapeuta, sim, o próprio nome fala, é um terapeuta da psique. Eu não sou um psiquiatra. Eu tenho formação em psicanálise, tenho 3 formações em psicanálise. Em algum momento, eu decidi me especializar na psicologia cognitiva. Vou falar da psicanálise. O que é a psicanálise? A psicanálise é um profissional que trabalha estudando o inconsciente de cada um, aquilo que eu não consigo perceber no meu comportamento, aquilo que de alguma forma eu tenho recalcado na minha psique, seja através de traumas passados, seja através de uma criação de uma forma positiva ou negativa, não importa, mas que eu recalquei. E a partir daí, os sintomas aparecem e eu não tenho a menor noção do porquê esses sintomas. Então, o psicanalista, ele se aprofunda no estudo do inconsciente de cada um. Eu ouvi o Dr. Forbes fala um negócio muito interessante. É como se fosse o psicanalista, ele anda atrás do paciente. O psicólogo anda na frente do paciente. Por quê? O psicólogo, ele tem a formação na universidade, 4 anos de faculdade, e ele é baseado totalmente na psicologia comportamental. Aquilo que é consciente, aquilo que eu posso levar como um problema que eu tenho e que eu entendo que é esse problema. Aí você me pergunta, ok, então todos os problemas devem ser tratados com o psicólogo. Depende. Depende do nível de formação que você tem e até onde você quer chegar na sua análise. Até onde você quer chegar no entendimento de você mesmo. Aí me pergunta, por que você, sendo psicanalista, foi fazer uma especialização em psicologia cognitiva? Aliás, isso é muito contestado por alguns colegas. Por quê? Realmente, porque por quando essa contestação, até que a sua atitude foi muito ousada. Por que o senhor percebeu essa necessidade? Eu percebi porque quando eu busco, quando um paciente me procura com uma dificuldade, eu posso analisá-lo em termos, será que ele realmente tem um problema inconsciente? Mas muitas vezes o camarada chega, a pessoa chega e já tem um problema específico. Estou vivendo um luto, estou vivendo uma perda afetiva, tenho dúvidas sobre a minha sexualidade, tenho dúvida, estou me drogando. Aí eu fui fazer especialização 6 anos em psicologia cognitiva para aprender todas as técnicas e entender qual é o procedimento para trabalhar com esses indivíduos. Aliás, erroneamente, eu já ouvi muitas pessoas falarem, eu não preciso de psicólogo, psicoterapeuta, eu converso com meu amigo no bar. É um engano tremendo, porque o que vai acontecer é uma conversa onde todo mundo concorda, não concorda, mas nunca vai haver um questionamento ou um interesse para entender a fundo o que realmente acontece com esse indivíduo. Certo. Eu tenho aqui a pergunta da Cláudia. Existem tratamentos mais breves e mais longos? Por exemplo, se um paciente tem um problema no trabalho ou no relacionamento, poderá ser um tratamento mais leve. E se o caso for uma depressão, uma ansiedade, será mais longo. Existe isso ou o tratamento é individual? Existe sim. Existe e ao mesmo tempo eu sempre trato, uma tese minha, cada indivíduo é um indivíduo absolutamente singular. Então nós temos que olhar como uma figura única. Se ele me traz um problema onde pode se resolver com poucas sessões de terapia, isso é fantástico.
Existem técnicas maravilhosas, que se chama de psicologia breve, psicoterapia breve, onde se trata daquele problema. Mas em 99% dos casos, quando alguém procura por um problema específico, acaba querendo entender algo mais. Porque não necessariamente o problema dele, por exemplo, está voltado ao trabalho. Muitas vezes é afetado pela parte afetiva. Muitas vezes é afetado por problemas pessoais, de identidade mesmo. Então, realmente, respondendo a pergunta da Cláudia, existem sim tratamentos breves. Quanto ao tratamento específico de uma patologia mais crítica, eu, por exemplo, trabalho com 2, 3 psiquiatras que são de minha total confiança, onde a droga é receitada, mas eu acompanho semanalmente cada paciente para entender a evolução desse tipo de droga. Porque hoje, como vocês sabem muito bem, a indústria farmacêutica cresceu muito e hoje se encontra medicamento para tudo. À medida que se cria uma nova síndrome, novo medicamento. Eu já ouvi falar em tanta síndrome que eu também não concordo. Me pediram para falar na televisão sobre a síndrome da pressa. Aí eu quis entender o que é essa síndrome da pressa, que nada mais é do que a síndrome da ansiedade. Que se você colocar dentro da ansiedade quais as inúmeras linhas que pode haver, é incrível, você vai criar uma síndrome para cada um. Então esse é o que nós estamos vivendo nesse mundo tecnológico, nessa evolução, morando numa cidade como São Paulo. Acho que todos nós, de alguma forma, temos uma determinada patologia que deve ser tratada. A Clélia Bellafiore, ela escreve: o passo inicial é identificar as necessidades do paciente. O meu filho é extremamente tímido e ele não se abre. Portanto, o especialista raramente vai conseguir tirar dele alguma coisa. Como é feito o trabalho quando a situação é essa? Se eu entendi bem, a pergunta é: como que eu trabalho quando alguém, de alguma forma, se fecha totalmente? É isso. Como eu trabalho para tirar essas informações? Se a pessoa não fala, como é que faz? Eu ouvi outra coisa sensacional, que é de um psicanalista muito, muito conhecido, um senhorzinho, quando ele diz que, e ele diz isso para todas as profissões: meu filho, do 100% da profissão, 80% é amor, paixão, intuição, estudo, experiência. 20% é livro, é a sua formação. Só os 20% você é um profissional, mas é um profissional medíocre. Então é necessário ir um pouquinho além dos livros. E é nessa hora que o acolhimento, que é a forma de tratar o paciente, a criação de uma sinergia, de uma transferência, faz com que esse paciente tão fechado encontre tranquilidade suficiente e confiança para se abrir, para falar daquilo que ele não fala nem pro seu travesseiro, que afinal de contas ele está investindo além do dinheiro. Às vezes a pessoa não se conhece, né? Pode repetir? Às vezes a pessoa não se conhece, não sabe nem expressar as coisas que ela tem dentro dela, né? Eu me arrisco a dizer, Zudete, que nenhum de nós conhece 100%. Até porque é muito dinâmico. Até porque, já dizia o velho Raul Seixas, prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O que nós pensávamos 10 anos atrás, hoje nós não pensamos. Os problemas que eu vivia 10 anos atrás, o olhar do outro sobre mim era um. Hoje o olhar do outro é o outro sobre mim. Então, um ponto bastante específico que a gente vê hoje é sobre a sexualidade. O quanto sofrimento eu recebo em consultório, garotos, adolescentes, onde sofrem por estar com essa grande dúvida e a não aceitação. Mas, ao mesmo tempo, sempre aparece alguém, uma mãe informada. Eu fiquei muito, muito satisfeito ao ouvir de uma mãe que o maior sofrimento dela, quando soube que o filho era homossexual, não foi pelo fato, mas sim pelo tempo que ele sofreu
segurando essa identidade. Isso é maravilhoso, isso me emociona. Então ainda o preconceito existe, a homofobia existe, mas os consultórios de profissionais decentes estão aí para que possam ajudar essas figuras. Realmente. Eu tenho a pergunta aqui de Hélio Neto. Ele diz assim: o meu filho tem 3 anos e hoje ele me fez uma pergunta que eu fiquei sem saber o que responder. Ele disse: papai, eu posso matar as pessoas? Eu disse não. E ele disse: por que você matou a barata? 3 anos. Aí tem que ver como é que vai explicar essa história para o filho, como é que mata, né? É difícil explicar, mas nós temos que explicar. Seja de uma forma lúdica, ou seja de uma forma mais... Com 3 anos ele não elabora o suficiente. Mas uma barata hoje pode causar uma doença, um mal, algo assim. Não é diferente de um ser humano. Talvez uma resposta meio plástica, mas não pode deixar sem resposta. Até porque, você colocou num ponto, eu não quero misturar os assuntos, 3 anos para mim é uma das idades mais críticas dentro de todos os desenvolvimentos psíquicos de uma criança. Depois, se você quiser, eu posso falar rapidamente quais são essas fases. Nessa fase, aonde ele está entrando... Eu quero sim mesmo, porque eu tenho netos de 3 anos. Eu tenho 2 netos com 3 anos. Essa fase dos 3 anos é quando o menino está deixando 2 anos e meio. Ele está deixando a fralda, ele passa a ter controle sobre o seu xixi, sobre o seu cocô. Nesse momento, é um momento onde existe a fase de teste. Ele começa a manipular e começa a jogar para ver até onde ele pode jogar para conseguir o que ele quer. E é nessa fase que os pais, a palavra-chave do crescimento mental hoje, eu recebo muitos adolescentes. O maior problema hoje, claro que 80%, é a falta de limite. E o limite é simples. É os pais terem paciência para aguentar aquele choro irritante, para não dar aquilo que não é para dar. Só que no dia a dia nosso, a criança de 3 anos quer pegar o celular do pai, o pai chegou do trabalho, a mãe também, quer ver a novela dela. Começa aquela choradeira, não tem dúvida, daqui a pouco ele está entregando e pronto. Está deixando do filho ter a maior experiência que uma criança precisa ter, que chama-se frustração. O exercício da frustração ajuda ao crescimento mental de todas as crianças. Esse exercício faz com que ele saiba que existe o sim, existe o não, porque em algum momento isso vai ser testado. E se ele não exercitou, a angústia dele vai aumentar. E se ele tiver muita angústia, ele vai buscar formas de aliviar essa angústia. E como você bem sabe, uma das formas hoje mais usadas é a droga. A droga alivia a angústia. Se droga fosse ruim, ninguém usava. Então, esse é um dos maiores problemas da nossa geração. É muito sério isso. Eu tenho um amigo que perdeu vários familiares. É uma família marcada por tragédias e por mortes assim muito trágicas, e ele se refugiou nas drogas e na bebida. Então, é verdade, ele é muito angustiado. Eu estou começando a entender isso. E o meu neto, no caso, nós falamos de crianças de 3 anos, ele também é viciado pelo celular. Quando a mãe toma o celular, ele chora desesperadamente, como se o celular fosse, assim, a droga, né? E ele assiste muito os super-heróis. Então, ele assiste o Batman, o Homem-Aranha, o Capitão América. E ele tem, nesses heróis, muitas coisas que ele vê na internet com violência. Então é realmente complicado, porque eles querem lutar, eles querem brigar, eles querem dar soco. E também eles falam em matar. Né? O Homem-Aranha matou. Eu digo, ai meu Deus. E é uma coisa que realmente, a pergunta desse nosso ouvinte, o Hélio Neto, levantou em mim também
essa angústia de como lidar com esse problema, já que o doutor está falando que os 3 anos de idade, eles são tão marcantes, né? É onde inicia, onde ele tem que perceber que existe uma referência e tem mais. Você colocou sobre a criança chora desesperadamente. É só fazer um teste. Deixa a criança chorar. Ela vai chorar 5, 10, 15, meia hora, 1 hora, vai gritar. Em algum momento ela se cansa, ela vai acalmar. E é um fenômeno. Ela pede acolhimento depois. E conscientemente e inconscientemente, ela sente-se como segura. Teve alguém que é uma referência. Essa é a grande sacada do limite. Pode fazer o teste que isso funciona. O que eu faço com meu filho que vai no shopping? Ele se joga no chão que quer alguma coisa. E grita e grita. A minha resposta é simples, se esconde. Se esconde. Deixa chorar. Não, mas isso vai traumatizar. Eu respondo, que bom. O trauma é necessário muitas vezes. O trauma é o medo de fazer algo que não deve ser feito. Nos dias que nós vivemos hoje, será que não é necessário a gente ter medo? Aliás, deixo bem claro que 3 sentimentos que nós todos somos neuróticos, que seguram que suportam a nossa neurose, é medo, raiva e culpa. Se você não tem medo, não tem raiva, não tem culpa, se preocupe. Tende a psicopatia, que aí é um assunto muito mais profundo que podemos falar em outra hora. Que coisa, não é verdade. Eu tenho aqui uma pergunta do Cláudio Almeida. O psiquiatra pode resolver o problema da dependência química? Aí eu tenho outras perguntas que eu vou falar na sequência. Posso fazer? Posso responder? Por favor. Sim. Só que eu não acredito num tratamento para drogadiço, para o drogado, que não seja acompanhado por uma psicoterapia. A não ser que o psiquiatra tenha formação para exercer essa função. Porque a droga realmente, ela vai ajudar, eu digo medicamento, a tirar a ansiedade, tirar o impulso, o desejo pela droga. Mas isso, uma vez não tomando o remédio, isso volta. Então é necessário um acompanhamento. Eu tenho vários casos, e me arrisco a falar. Sou contestado por isso. Quem fuma crack não tem jeito. Tem sim. Eu tenho paciente que viveu na Cracolândia durante 2 anos seguidos. Hoje ele está limpo, consciente, com família, advogado super bem realizado. Então, tem. Só que tem um detalhe. Não dá para tratar um paciente viciado. Não gosto da palavra viciado, mas enfim. Se os pais não tiverem, ou os cuidadores também não participarem do treinamento. Não tem como. Todo pai, toda mãe, todo cuidador que convive com alguém com essa dificuldade de droga é um codependente. E tem que estar junto, tem que ter vontade. É difícil, mas conseguimos tirar. Tira-se. Eu não tenho a menor dúvida. Pergunta da dona Larissa. Para tratar um dependente químico, é necessário que ele queira ou a família pode levá-lo assim mesmo, sem ele querer? Olha, o ideal, é evidente, é que exista o desejo. Existem casos que o usuário, ele não tem uma consciência e às vezes tem muito rapidamente que quer parar, porque a coisa é muito boa e ele quer viver aquele ambiente, aquele mundo das drogas. O que acontece muitas vezes, eu faço uma entrevista, por exemplo, no meu caso, com quem convive com ele, e faço uma entrevista com ele. E explico. Normalmente tem sucesso. Normalmente ele se arrisca. Ou por conveniência, porque a mãe está querendo, ou porque ele acredita. Esses que vão por conveniência, uma grande parte deles acaba acreditando e acaba percebendo a importância
de sair fora desse problema tão sério. Realmente é um problema que está assolando as famílias e que os pais ficam desesperados e que muitos jovens ficam sem saber nem como é que eles se chamam, né? É uma coisa bem difícil de contornar. Realmente é um problema que aí está assolando. E o transtorno obsessivo compulsivo, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre ele, porque a Sandra Cordeiro está perguntando sobre esse mal. Sobre o transtorno? Transtorno obsessivo compulsivo. O famoso TOC. Isso. Foi interessante, ontem eu estava assistindo o programa do Roberto Carlos e ele cantou uma música no final que é Que Vá Tudo Pro Inferno, e ele não, quando eu falava a palavra inferno, ele não falava, porque ele tinha isso como um problema. E ele faz ele diz: eu estou curado do meu toque. Eu achei muito bonito, muito bacana. O toque, na verdade, é algo que assola 100% da população. Só que nós não chamamos de toque, nós temos manias. Todo mundo tem uma maniazinha, não adianta. Só que essa mania é normal, então nós vamos conviver com ela. Só que, dependendo do nível de ansiedade da pessoa, esse transtorno passa a ficar cada vez maior. E a partir daí é super necessário o tratamento com psicoterapeuta. No meu caso, a especialização que eu fiz de psicologia cognitiva dá linhas muito interessantes para a cura disso. Tem cura? Tem. Mas é importante o paciente perceber que ele não é um bicho estranho no mundo. Ele pode ser curado. É que, na verdade, existe o problema da gente amplificar a patologia com outros objetivos, né? Seja através da venda de livro, através da venda de consultas, através da venda de remédio. Então faz-se um grande misticismo. Então a primeira coisa que o profissional, na minha visão, deveria fazer é uma explicação do que é toque. Explicar individualmente o que acontece, porque cada um tem um tipo de toque. Tem as pessoas que viram um negócio incrível, você já deve ter visto, pessoas que dão 3, 4 voltas num poste, ou pessoas que se benzem compulsivamente, ou pessoas que deixam milimetricamente a cortina arrumada. Resumo, tem de tudo. Mas se a pergunta dela é se tem cura, tem. Tem que procurar um profissional. O medicamento muitas vezes é necessário, mas a psicoterapia é fundamental. Leonice pergunta o que é a bipolaridade. E é interessante, né, doutor, porque hoje em dia todo mundo fala: esse fulano é bipolar, deixa de ser bipolar. Até uma filha minha que é adolescente uma vez falou: mãe, você é bipolar. Eu fiquei tão preocupada, eu falei: o que ela está falando? O que ela está me chamando? Eu fui saber o porquê que ela estava dizendo que eu era bipolar, né? Então pegou uma moda aí mesmo das pessoas chamarem as outras de bipolar. Então, o que é a bipolaridade, doutor Luiz Eurico? Se confunde muito, Juliette. Vou falar de duas coisas. Vou falar da bipolaridade e vou falar do borderline. São duas patologias que tratam do mesmo tema, que é uma mudança de humor. A bipolaridade, a diferença que faz a bipolaridade do borderline é que a bipolaridade você muda o humor, mas isso num tempo mais longo. Você fica 1 mês, 2 meses triste. De repente, você fica feliz durante 1 mês, 2 meses. Esse nível de bipolaridade, quando se diagnostica como bipolar, é necessário, além do medicamento, um tratamento contínuo. Hoje já não se trata mais a bipolaridade como uma patologia das neuroses, e sim das psicoses, que é algo mais sério.
O borderline é o que nós xingamos o outro como tão bravo. Isso é bipolar. É quando eu, de repente, estou triste. Aí passou meia hora eu estou alegre de novo. Isso devido ao dia a dia nosso e as possibilidades que existem de ficar triste, de ficar alegre, as possibilidades de tanta coisa que eu tenho para fazer, acaba se confundindo com isso. Então você está triste porque a sua filha falou que vai para a balada, vai com o Júlio e vai voltar às 6 horas da manhã. Não quero. Mas daqui a pouco sua filha vem te dar um beijo e você sorri e está feliz. Aí a filha fala, você é bipolar. Não existe isso. Então a gente, hoje em dia, se mistifica muito patologias. Bipolaridade, borderline, toque, você é um depressivo, você tem síndrome do pânico, tanta patologia séria que é usada levianamente no povo. É, muito sério isso. E o que é uma pessoa psicopata? Opa! Bom, aí nós estamos entrando numa linha mais forte, lá para o lado das psicoses. O psicopata, eu vou fazer uma definição rasteira. Lembra que eu falei que o que suporta os neuróticos, que somos nós, é o medo, a culpa e a raiva? Sim. O psicopata não tem medo, não tem culpa, não tem raiva. E às vezes é confundido. Às vezes ele simplesmente não tem culpa, mas tem medo. Às vezes ele não tem medo, mas tem culpa. E tende, com essa falta desses sentimentos tão necessários, a cometer atos que nos totalmente fora de um padrão, né? Claro, quando se fala, foi tão falado, se não me engano era Bandido do Parque, uma coisa assim, era um psicopata, tem grande chance de ter sido psicopata. Quando se fala da menina que foi presa, Richthofen, é uma psicopata, pode ser. Qualquer coisa que eu disser vai ser leviano. Mas os casos que eu já peguei de psicopatia se você me perguntar hoje se acredita numa cura de um psicopata, eu diria não. Eu diria, é possível você deixar em nível tranquilo, com remédios, com acompanhamento, tranquilo, que eu digo é controlado. Mas é muito sério, assim como esquizofrenia e outras coisas. Denise Pedroso diz: tive um namorado psicopata. Enquanto namoramos, ele fazia tudo que eu gostava, ele descobriu as comidas que eu gostava para fazer para mim, ele vestia as roupas que eu achava bonitas, porque ele descobriu que eu gostava dessas roupas. Enfim, tudo que eu gostava ele fazia para mim. Me levava no cinema, nos filmes que eu achava melhor, e me levava nos restaurantes que eu gostava, fazia tudo que eu gostava. Acabamos casando. E quando casamos, ele se tornou um monstro. Tudo que eu gostava, ele fez ao contrário. E ele era um psicopata. Pode ser, mas não necessariamente. Existe percebe que na fase de namoro, né, aquela fase da sedução, qualquer um de nós se apresenta ou procura se apresentar que é agradável, da forma que o olhar do outro vai brilhar, certo? Claro que não estou falando em casos extremos. A partir do momento que o camarada casa, ele tem aquela ideia de que agora já ganhei, já consegui o que eu queria. Então, já está no papo, né, doutor? Deixa eu fazer as coisas que realmente eu gosto. E não necessariamente são as mesmas coisas que eu fazia que ela gostava. Aliás, é um grande erro, né? Eu faço terapia de casal. E normalmente a gente cai para esse mesmo ponto. Aquela história dos 7 anos, né? A crise dos 7 anos. Isso não é esses 7 anos são fatais, né? É uma realidade, porque é um tempo que, estatisticamente, com pesquisas sérias nos Estados Unidos, mostra que a partir do 3º, 4º ano, se não se alimentar essa afetividade, ou não entender o que o outro sente e vice-versa, coisa que está muito difícil nos dias de hoje, né? Na relação, hoje a coisa é meio mecânica
e se perde aquela coisa bonita do afeto, né? Eu também demorei para aprender, sabe? Que é uma coisa que eu falo com história. Eu percebo que as mulheres acham que depois de casada, tudo vai mudar. Quando ele casar comigo, ele vai melhorar. Quando ele casar comigo, vai ser diferente. E eu percebo que geralmente ao casar piora, né? Como o senhor falou, as pessoas já se sentem propriedade umas das outras, já começam a esculachar o relacionamento, esculhambar as atitudes, esculhambar até o palavreado. Aí a coisa perde o encanto, né? Na verdade, esse processo de racionalização nós fazemos. Então, aquele casal que está muito legal, estão namorados, aí resolvem ficar noivos, que como se aliança na mão direita vai fazer isso ficar bem, aí fica ruim. Aí eles vão pro casamento. Aí eles têm uma porção de motivadores. É a festa, é a lua de mel, são os presentes, a casa nova. Aí isso passa. Aí começa a crise de novo. Pior, agora vamos ter um filho. Na verdade, tem uma diferença muito grande em querer um filho e querer ter um filho. Infelizmente, a maioria quer ter um filho. Quer ter um filho, vai lá para a maternidade, depois de ter parido, ótimo, seja de qual forma for, bonitinho, ganhou presentinho, tem chá, hoje tem chá de bebê, chá de nenê, chá de um montão de coisa. Passou, começou a dar o trabalho, crise de novo. Então, falta o quê? Parar e falar, escuta, será que realmente é isso que eu quero? Será que é isso que vai resolver o meu problema? E fica usando subterfúgios que não vão funcionar. Você já falando daquele caso, o casal tá ruim, então nós vamos para Paris para resolver? Não tão ruim, mas nada que uma viagem para Nova York e um carro novo não resolvam, né? É isso aí. E não é por aí, né? Claro que não. Porque aí o carro chega, a viagem acaba e tudo volta para a rotina. E a rotina é um caso muito sério, né? O que a pessoa pode fazer para que a rotina não seja maçante, que a rotina não seja um fator determinante para que o casamento não caia numa monotonia? Primeira coisa é acreditar que a partir do momento que ele se preocupa ou ela se preocupa em entender o outro, porque conviver, viver com, é muito difícil. A gente às vezes tem dificuldade de viver com a gente mesmo, a gente não se suporta. Então é entender que viver a dois é realmente um exercício diário e reconhecer valores que até então a gente não enxerga e eles existem. Aí cai. Logo na primeira entrevista minha com casais, eu faço um teste onde eu digo assim, bota os pontos positivos dele, bota os pontos negativos dele. Os dois trabalham. 5 minutos preenche a coisa. Quando eu começo a falar dos pontos positivos que ela colocou dele, o camarada se emociona, o camarada chora e vice-versa, que não acreditavam nisso, não tinham falado nisso. Esse é o grande dificuldade. Eu digo que comunicação ainda é uma das maiores dificuldades no relacionamento. Não precisa ser uma comunicação ortodoxa, não. É comunicação do dia a dia. Entender o que o outro está falando e vice-versa. É verdade. Quantas coisas precisam ser ditas, né? Não achar que, eu acho que ele sabe, eu acho que ela entende. Não. Nada melhor do que falar. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, mas você falou, porque você precisa falar, escuta, fulano, eu vou comprar esse sapato e vou usar amanhã. E não é simplesmente sair, comprar e deixar lá. Então eu acho que as coisas realmente, elas têm que ser ditas palavra por palavra, né? Eu acho muito importante isso. Inclusive para criança, eu estive lendo que é muito importante você dizer até para o bebê, olha, eu vou ali tomar meu banho, você fica vendo televisão, quando eu terminar de tomar banho eu venho ficar com você. Porque as pessoas acham que a criança sabe, põe a criança em frente à televisão, vai tomar banho e deixa a criança lá. E a criança fica assustada, chora, enfim, tem atitudes que a gente nem imagina.
E é muito importante você dizer para a criança, olha, eu vou ali, vou fazer isso, vou para... Eu falo para o meu neto, olha, eu vou até a cozinha, vou pegar a sua mamadeira, vou fazer o seu mamar e volto. E eu percebi que ele ficou bem mais tranquilo depois que eu fiz todas essas pontuações para ele, sabe? É verdade. Eu dou alguns cursos para casais. São poucos os que procuram, que vão ter filhos, para entender a cada fase de desenvolvimento psíquico. Na verdade, com 3 sessões você dá esse curso. E você vê o quanto de ignorância existe em coisas, em detalhes básicos da vida. E é tão importante. Então, nós gastamos dinheiro com tanta coisa, né? Curso de MBA de tudo, especialização em tudo, está todo mundo fazendo alguma coisa para preencher o tempo. E não buscamos aquilo que realmente a nossa vida, no dia a dia, vai nos enriquecer. Eu tenho uma história interessante sobre psicologia da comunicação de 2 velhinhos, na faixa dos 85, 90 anos. Eles resolveram ir a um cemitério para escolher ali o lugar que eles queriam ficar quando morressem. Escolheram um lugar bonito, arborizado, parará. Aí o velhinho olhou e falou, olha, nesse lugar aqui nós vamos ficar lado a lado. Mas deixa eu te pedir, se eu for primeiro, você me coloca do lado esquerdo. Porque quando você for, você fica do meu lado direito. E vice-versa, se você for, eu coloco você do lado direito, porque quando eu for, vou do lado esquerdo. Aí ela olha assustada e fala, eu não estou entendendo. Mas por que a gente sempre ficou 60 anos de casado no lado inverso? Ele falou, porque você nunca disse que gostava desse lado. E você também não. E eles viveram 60 anos dormindo em lados que não gostavam. Por quê? Porque não falaram. Que coisa. Não conversaram. Vamos falar um pouquinho de depressão. A depressão é tratada com o psiquiatra, não é? A depressão é medicada pelo psiquiatra, mas deve ser acompanhada pelo psicoterapeuta. E o psicoterapeuta é o psicólogo? Ou o psicanalista. Nossa, que confusão. Onde você vai fazer sessões semanais. Qual é a diferença de cada um? A experiência? A diferença por que tem que ser tratada com o psicanalista, com o psicoterapeuta, esses termos. A depressão tem um fruto. A depressão, simplesmente, ninguém deprime porque do nada. Tem pessoas que de uma hora para outra estão bem hoje à noite, fui à festa, amanheço, não quero sair da cama, não levanto nem para fazer xixi. Do que vem isso? O que o médico, uma vez diagnosticando depressão, faz? Ok, eu tenho um medicamento que vai atuar nos seus neurotransmissores, vai equilibrar e você vai deixar esta depressão. Vamos trabalhar na serotonina, que é o neurotransmissor do humor, do bem-estar. Aí eu dou o remedinho, passo lá um X e ele fica bom. E qual foi o motivo da depressão? Podemos tratar com o psicanalista para entender o que tem de passado, o que tem no inconsciente, o que tem no recalque dessa pessoa. Como pode também a pessoa entrar em depressão por um luto, ou por uma perda, ou por um sequestro. E é necessário falar disso, seja com o psicólogo ou psicanalista. Quando você me pergunta por que você foi fazer psicanálise e fazer a psicologia cognitiva, e justamente por causa disso, para poder usar os dois conhecimentos para a cura de cada um, dependendo da necessidade. Então, por isso que eu falo psicoterapeuta, mas com certeza, tanto o psicólogo como o psicanalista vai ter condição de ajudar o elemento. Agora, só a droga, ok, posso ficar curado e nunca mais ter. Mas eu entendi por que eu tive a depressão. E a pessoa por isso fica que hoje dependente dessa droga? Buscando especializações na área da psicologia e psicanálise, que eu acho muito interessante. O próprio psiquiatra cobra a consulta dele e já propõe sessões semanais para ajudar o paciente. Essa medicação faz a pessoa ficar dependente? Antidepressivo não. O antidepressivo, a minha preocupação são os ansiolíticos. São aqueles que a gente trabalha para a ansiedade.
Existe um ansiedade é um transtorno mental? Falar. Hoje, com todo respeito a qualquer ginecologista, a mulher não consegue dormir, receita o Rivotril. Rivotril é o medicamento um dos mais vendidos no mundo. Eu tomava 2 gotas de Rivotril. Aí uma amiga minha falou, nossa, você toma só 2 gotas, eu tomo 20. Eu falei, meu Deus, 20? Quando eu tomava 2 gotas de Rivotril... Eu já vi paciente tomar meio vidro. Nossa, quando eu tomava 2 gotas de Rivotril, no dia seguinte eu ficava mole, eu não conseguia nem fazer nada. Eu dei graças a Deus quando eu parei de tomar. Mas, doutor, ansiedade é um transtorno mental? Bom, a ansiedade hoje, todos nós temos a tendência a ser ansioso, correto? Claro. Agora, eu posso ter uma crise de ansiedade, onde chega num limite da minha ansiedade, que ela acontece em nome de um problema que eu estou passando, ou de um desejo muito grande. Às vezes, independente, não precisa ser uma crise ruim. Eu estou tão ansioso para as minhas férias, que eu vou para Nova York, que eu chego um momento que eu não me aguento. Eu tenho uma crise de ansiedade. Eu não consigo me conter dessa espera, desse desejo. Então, precisamos diagnosticar muito bem em que nível está essa crise de ansiedade. Entendi. Hoje em dia não está fácil, né? A gente tem tantos problemas aí governamentais que espirram na nossa vida e contagiam uns aos outros, né? A moda agora é todo mundo dizer que está em crise, né? E nem todo mundo está em crise. Então eu acho que isso aí tem que ser muito bem repensado e também não deixar gerar ansiedade por conta de crise, principalmente os problemas financeiros, né? A pessoa tem que ter paciência, controle para poder resolver isso. E aí como é que faz? Existe um medo muito grande hoje que eu percebo das pessoas que procuram, porque fala, caramba, eu vou fazer minha terapia 4 vezes por semana, vai entrar no meu orçamento, como que fica? Então, esse é um ponto a ser discutido, onde que se pode fazer alguma coisa nisso. É uma questão de priorização. Quando me perguntam, doutor, quando você vai me dar alta? Eu falei, eu não vou te dar alta nunca, quem vai dar é você. É você que eu estou alimentado, nós assinamos um contrato lúdico, claro, onde eu digo, você que vai me dizer. Se eu sentir que eu quero ver você mais, eu vou falar. Agora, quando você sentir isso, porque realmente é algo que ainda, infelizmente, é colocado como não prioritário, como supérfluo, né? O camarada paga a academia uma nota, o camarada faz a plástica que tem que fazer, não tenho nada contra não, muito pelo contrário. Mas quando se fala numa terapia, só a hora que a água bate no bumbum que o camarada vai e procura, né? Por isso que eu acho que os profissionais têm que ter o bom senso para entender quem está te procurando. Eu não tenho um preço fixo, por exemplo, um valor fixo. Eu faço a pergunta para o profissional, para o paciente, quanto você pode? E vamos conversar. Isso não significa que eu estou não dando valor à minha profissão. Mas eu não posso falar nada. Eu atendo a jogadora dos Estados Unidos que vem fazer terapia comigo, como atendo o menino que não tem condição nem de pegar o ônibus. Então, sabe, esse é um ponto que ainda bloqueia as pessoas em buscarem uma psicoterapia. Falta de informação. Que bonito. Sintomas como insônia, alteração de humor, falta de apetite, são um transtorno? É a pergunta da Lígia Lavínia. Ela colocou 3 sintomas que pode levar a várias conclusões, né? Falta de sono, falta de apetite e alteração de humor. Alteração de humor. Ora, se você tem uma dificuldade, Gilberto, se você tem um problema muito sério para resolver, se você está tensa, se você tem alguém doente na família, eu acho muito difícil
que você tenha um sono tranquilo. Eu acho muito difícil que você tenha muita vontade de comer. Como eu acho muito difícil que você não esteja irritado. Às vezes até a área da alimentação é uma forma de tentar liberar essa angústia, essa ansiedade, aonde a gente entra todos os transtornos compulsivos. É a pessoa que entra na alimentação inadequada, no sexo inadequado, em tudo que é inadequado, que é para tentar esvaziar essa angústia. Mas, na verdade, respondendo a pergunta da senhora, tem que procurar alguém que ela possa relatar mais a história dela. Isso é feito em uma primeira entrevista com qualquer psicoterapeuta. Porque são sintomas que podem vir de várias situações, né? Aí é difícil falar exatamente. A anorexia, doutor. Hoje em dia o mundo dita a beleza, a magreza, a pessoa tem que ter o corpo sarado, não se aceita, e aí fica anoréxica. Ou não, ou come desesperadamente. E agora? Pois é triste. Eu diria que a anorexia, eu perdi pacientes com anoréxicos. E é muito triste, porque a partir do momento dessa busca, inicia-se uma busca, com uma cobrança no olhar do outro, onde eu tenho que responder a um padrão de beleza que é colocado na mídia de uma forma inadvertida. Eu acho que agora parece que estão melhorando, estão colocando até as gordinhas para fazer propaganda. E a pessoa que ainda não está elaborando bem, que é carente, que não está equilibrada emocionalmente, tende a quê? Vou ficar magra. E a partir daí passa a ser uma obsessão. A partir daí ela já não se enxerga mais. A partir daí tem qualquer Google que você olhar, pessoas que são magérrimas e se olham no espelho e se veem gordas. Então é um caso muito sério, que exige a presença do especialista, do psiquiatra. A droga vai ajudar, o medicamento vai ajudar, do psicoterapeuta, muitas vezes envolvendo até neurologistas. É algo que não dá para brincar. Se o pai e a mãe vê o menino ou a menina com esse tipo de atuação, busque uma ajuda, não deixe para depois. É muito sério mesmo. Doutor Luiz Eurico, estamos hoje num dia de Natal, uma véspera de Natal. Hoje à noite as pessoas estão se preparando para a ceia. E esse é um dia que muitos amam, adoram, curtem, e outros ficam muito tristes, decepcionados, frustrados. Qual é a sua visão? O que o senhor aconselha? O que a gente pode dizer para esse pessoal? Porque eu tenho aqui 3 moças muito tristes. É a Deia, é a Heloísa e a Yolanda. As 3 reclamando que não gostam de Natal, que se sentem frustradas em ver tanta alegria, sendo que a vidinha delas não está bem. Na verdade, você pode ver por vários ângulos, né? É uma data onde eu recebo muitos filminhos, muita mensagem bonita. Eu estava hoje com a minha esposa tomando o café da manhã e ela me perguntou, puxa vida, será que eu poderia se espalhar um pouco durante o ano essas mensagens? Eu digo sim. Mas eu ainda fico feliz que existe. E não olhar do lado negativo. Independente da sua crença, da sua religião, se existe esse dia com a oportunidade de você parar, de você refletir, de você entender que existe sim diferença. Eu fico muito triste quando eu vejo o menino que não tem nem o que comer e o outro menino que está ganhando o iPhone 7, só que ele quebrou e imediatamente o pai compra outro imediatamente para dar no Natal. Isso existe, mas é a vida. É a vida. Então eu tenho que entender o que eu posso fazer nesse dia.
qual é a minha colaboração, qual é onde eu posso dar, porque eu acredito numa coisa, na energia. Eu acredito que à medida que você faz o bem, olha o bem, tenta ser positivo, isso volta para você. Então, a minha sugestão para as colegas que estão tristes é evidente que a tristeza não dá para... Quem sou eu para dizer, vão virar chave, vão ficar leve. Mas entender que estou com saúde, estou bem, vou aproveitar para dar um abraço no meu amigo, na minha mãe, no meu pai, aproveitar para falar eu te amo, para quem eu nunca falei. É duro falar, mas é nesses momentos que talvez aconteçam os milagres. E é isso, eu vejo positivamente. Eu, durante muito tempo da minha vida, eu não suportava o Natal, eu confesso. E depois, quando eu tive os meus filhos, eu comecei a perceber da importância de tudo isso. E eu gostaria realmente desse Natal que todo mundo estivesse muito feliz. É verdade. Embora tenhamos problemas, estejamos em situações difíceis, a vida continua. Podemos também pensar que é uma noite a mais, que amanhã já vem o outro dia, mas é uma noite para se confraternizar mesmo, para espalhar amor e tentar ficar bem, porque não é nessa noite que vão se resolver todos os problemas, não é? Mas pode-se plantar uma sementinha de afetividade. É isso. Eu sou fã de um psicanalista chamado David Winnicott, e eu tento seguir a linha dele da afetividade. Eu quebro uma ortodoxia dentro do meu consultório. Eu procuro deixar bem claro que a diferença que une eu e o meu paciente são os livros, mas que eu posso ajudá-lo com muita afetividade. Eu não tenho problema nenhum de abraçar e beijar meu paciente, seja ele homem, seja ele mulher. Eu trabalho com o meu WhatsApp, peço a eles que qualquer dificuldade me ligue, porque eu acho que é nesse momento que ele precisa de uma palavra. E não faço isso por marketing, eu tenho minha agenda cheia, mas porque é isso que me alimenta. É claro que eu preciso do dinheiro, mas às vezes uma palavra, nossa, é fantástico. Eu tenho pacientes adolescentes que acabam me convidando para a formatura do fundamental e querem que eu vá dançar a valsa com ele. Eu tenho pacientes que querem que eu vá no aniversário e eu vou. Então, tudo nessa vida ainda é afetividade. Eu acredito nisso. E assim a gente responde para tanta gente. Renato Lulis, Adriano de Toledo, Adriana também Leite, Brasílio Fonseca, tem muita gente aqui, Monize, Ivan, senhor Ribeiro, todo esse pessoal falando muito de Natal, de tristeza, de alegria, e eu acho mesmo que, como você disse, doutor, nós temos que aproveitar para que a afetividade, o carinho, o aconchego sejam as respostas para a alma, né? Dizem até que é bom a gente dar um abraço por dia, né? Não importa em quem, que é muito bom a gente receber um abraço por dia, que faz bem, né? Que a gente precisa disso, assim como a gente precisa de um cálice de vinho também por dia, para longevidade, para ficar bem. Então, que seja hoje esse dia, né, que a gente comemora o aniversário de Jesus, sem ser a data real, porque na época não tinha o calendário, mas que Jesus realmente é amor, né? Ele diz, Deus é amor. Então, não importando nada além disso, que a gente possa realmente ter uma noite de amor e que esse amor possa trazer muita paz. Esse é o importante, não é mesmo? Muito bom. Eu entendo que nós estamos encerrando. Então... Estamos encerrando. Eu quero dar o seu contato para que adolescentes, adultos e famílias possam ser aconchegados, tratados e curados pelo excelente Dr. Luiz Eurico Gonçalves, esse grande psicoterapeuta e que tem tantas formações aí especiais como psicanálise, psicologia cognitiva, esse ex-executivo que se dedica a ajudar as pessoas e deixar suas vidas melhores.
O consultório dele fica numa rua linda, chamada Rua Normândia. Tem gente que fala que é Normandia. Número 98, em Moema. E o telefone do consultório é o 11 São Paulo, 5041 7366. Dr. Luiz Eurico Gonçalves, a quem nós tivemos a grande honra de ouvir as suas lindas palavras e os seus esclarecimentos nesse 24 de dezembro de 2016. Eu agradeço muito, doutor, desejo para o senhor uma noite de muito amor, e tanto amor quanto essa 1 hora que o senhor dedicou aqui para nós. Gildete, eu que agradeço a possibilidade de dar um pouquinho de mim com as minhas palavras. Isso me faz melhor. E fiquem totalmente à vontade de me procurar se quiserem, sem qualquer compromisso de terapia. Eu tenho uma ética onde, quando alguém me procura a primeira entrevista, eu não cobro, porque eu não sei do que se trata e o que a pessoa vai achar. Então, fique à vontade. Coisa linda. Maravilhoso saber que existem pessoas como o senhor. Isso nos dá muito alento, muita esperança de que a humanidade ainda tem jeito. Pessoas assim, a gente ter essa honra de conhecer gente, né? Porque é muito importante nos dias de hoje vermos pessoas assim, com essa sua posição de vida, com esse seu altruísmo, com esse seu sonho, com essa sua esperança. E eu tenho certeza que os seus pacientes são realmente muito bem tratados e aconchegados. Muito obrigada, de coração, obrigada mesmo, e até uma próxima oportunidade. Espero ter a honra de tê-lo aqui conosco, tá bom? Um Feliz Natal para todos, um beijo grande em todos. Muito obrigada, Dr. Luiz Eurico Gonçalves, a pessoa linda que nós tivemos a honra de receber aqui no Ao Céu Pro Saúde, sempre com você. Queridos ouvintes, que vocês tenham uma noite de paz, que vocês tenham, sobretudo, o coração em paz, com muito amor, com muito carinho, porque é isso que Deus quer. Deus não quer um dia cheio de comilança, de presentaiada, não é nada disso não. Deus quer a nossa paz e que a gente esteja em comunhão com Ele, com essa paz e com esse amor. É isso que eu desejo para vocês, um grande dia de Natal, uma grande noite de Natal, que você tenha a sua reflexão, que a sua reflexão seja essa, que o nascimento de Cristo possa nascer no seu coração, com muita paz e com muito amor. Um beijo, até sábado que vem, ao 12:00 em ponto. Até lá, pessoal. Viu na Showtime. Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde. Associado ao Céu. Estamos preparados para receber a todos aqueles que momentaneamente se encontram sem atendimento pelos planos de saúde. Se você tiver algum amigo nessa condição e quiser falar com ele, lembre-se disso. Não somos e nem pretendemos substituir qualquer operadora de planos de saúde. Mas nossa experiência de mais de 10 anos promovendo campanhas de prevenção, de atenção básica à saúde e de monitoramento de riscos, todos feitos através de nossos parceiros, médicos, terapeutas, nutrólogos, em seus respectivos estabelecimentos, nos assegura a convicção para fazermos essa oferta.